Meus caros alunos, caríssimos alunos, estou a abrir nosso encontro de hoje, nossa aula, dentro daquele tema batizado por nós de Prometeu. Prometeu, o espaço didático-pedagógico que nós criamos dentro do nosso curso. Ele acontece semanalmente, já fizemos o primeiro. Estamos a fazer agora o segundo encontro Prometeu, com a intenção de qualificar o nosso vocabulário, qualificar o nosso repertório. Sempre faremos uso desse espaço no universo de questionamentos, para descobrirmos palavras. Como já dizia o velho mestre Ludwig Wittgenstein, já usei esse pensamento dele com vocês, Ludwig Wittgenstein dizia: os limites de minha linguagem são os limites do meu mundo. Parodiando, os limites da minha linguagem em psicanálise serão os limites do meu mundo psicanalítico. Pense nisso, um pensamento significativo de Ludwig Wittgenstein. Que seja esse um dos primeiros movimentos do nosso encontro de hoje. Passarei a explicar, depois da motivação e da sensibilização, os instrumentos que eu estou a disponibilizar para o momento de estudo de vocês. Trata-se de um espaço pedagógico, didático-pedagógico, diria assim, numa expressão latina, magis, é mais um espaço, magis, mais um espaço criado para o universo da psicanálise, para o ensino-aprendizagem da psicanálise. Perfeito? Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Boa disposição, uma boa disponibilidade, tenham aí uma boa concentração e que a manipulação, que o uso desse material agregue valores à caminhada de vocês. Estamos a falar na altura do 6º módulo, onde eu tenho dito e repetido, nós estamos aqui já num estágio muito mais para intermediário do que para o básico. Vocês se darão conta desse degrau que nós subimos pelo material que eu vou apresentar a vocês hoje. E essa narrativa, essa vocalização que estou a fazer, está muito mais para intermediário do que para o básico. Por quê? Eu estou partindo da seguinte premissa: todos aqueles alunos que já enfrentaram, já passaram pelos 5 primeiros módulos, já foram batizados, fizeram a experiência da imersão, do mergulho nos 5 primeiros módulos de uma forma intensa, de uma forma proveitosa, segundo os propósitos do início da decisão pelo curso. Muitos estão aqui pela erudição, muitos estão aqui pelo domínio de uma outra linguagem no campo da ciência, no campo do conhecimento. Muitos estão aqui por hobby, muitos estão aqui por um prazer pessoal de navegar nessa literatura da psicanálise, mas também temos muitos que estão aqui em busca de uma profissionalização. Então, desde o início, sempre estamos a considerar a pluralidade do nosso grupo, essa diversidade, cada um com um propósito, cada um com uma intencionalidade, e nós estamos a trabalhar dentro de uma metodologia de aprendizagem, onde estou a valorizar em demasia
os 3 níveis, o básico, o intermediário e o avançado, privilegiando a todos. Aqueles que optarem por permanecerem no básico do início até o fim do curso, fiquem à vontade. Aqueles que entenderem que podem avançar do básico para o intermediário, do início ao fim do curso, fiquem à vontade. Aqueles que entenderem que devem experimentar o básico, o intermediário e o avançado, nós temos material, temos oferta, pedagogicamente, didaticamente, nos estruturamos para atendê-los na pluralidade dos propósitos de vocês. Vamos então ao cardápio de hoje. Então, nosso lugar de onde nós estamos falando, nós estamos a falar do instrumento chamado Prometeu. Eu acrescento novamente a lenda aqui hoje, a lenda do Prometeu, para que a gente possa entender a nossa dinâmica. Isso, Prometeu liberou todos os males da caixa. Aí eu estou fazendo uma passagem ligando Prometeu com a caixinha de Pandora. Na caixinha de Pandora, liberou-se os males e ficou na caixinha a esperança. Com Prometeu, vocês têm a lenda. Nós vamos mergulhar nela hoje. Então, vamos para o nosso trabalho. Bom dia! Hoje nós vamos falar de psicanálise. Segundo Lacan, última flor da medicina. A psicanálise é filha da incerteza, da imprevisibilidade, da criatividade. Portanto, a psicanálise pode chamar a arte de irmã. Vamos dar lugar à arte do inconsciente, que não permite que o sujeito eu permaneça alienado de si próprio. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Então, iniciados, vamos aprofundar a reflexão a respeito da psicanálise, filha da incerteza, da imprevisibilidade, da criatividade. Portanto, podemos chamar a arte de irmã da psicanálise, a arte do inconsciente. O eu não pode permanecer alienado de si mesmo. O pensamento que coloca a psicanálise como filha da incerteza, da imprevisibilidade e da criatividade, e por extensão irmã da arte, sugere uma profundidade que transcende a aplicação clínica para abarcar uma dimensão existencial e criativa da experiência humana. Nesse contexto, diversos desafios se apresentam à psicanálise no século XXI. A complexidade das identidades modernas, influenciada pela globalização, pela diversidade cultural e pela fluidez de gênero, apresenta um desafio significativo à psicanálise. A disciplina deve expandir suas teorias para abarcar e compreender a multiplicidade de experiências e identidades sem recorrer à patologização. Isso envolve revisitar conceitos fundamentais por meio de uma lente mais inclusiva e adaptável, que considere a interseccionalidade e a pluralidade como centrais para a compreensão do eu. A ascensão da inteligência artificial e das tecnologias digitais transforma a maneira como os indivíduos interagem com o mundo e concebem a si mesmos, e desafia a psicanálise a incorporar essas novas dimensões da experiência humana em suas teorias e práticas. A tecnologia modifica as manifestações do inconsciente, a natureza da transferência e a própria dinâmica do setting analítico. A psicanálise precisa abordar questões como a interação humano-máquina, o impacto das redes sociais no self e a virtualização do espaço analítico. A psicanálise, historicamente percebida como elitista, inacessível a amplas camadas da população, enfrenta o desafio de se tornar mais inclusiva e acessível.
Isso envolve tanto a democratização do acesso à terapia psicanalítica, quanto a adaptação das práticas analíticas para atender às necessidades de comunidades marginalizadas, considerando questões de raça, classe, gênero e orientação sexual. A psicanálise precisa de um compromisso ativo com a justiça social, trabalhando para superar barreiras estruturais e promover a equidade no acesso ao cuidado psíquico. A crescente consciência sobre a crise ambiental e a necessidade de uma relação mais harmoniosa com o mundo não humano coloca um desafio ético e filosófico à psicanálise. Isso implica em repensar o conceito de interconectividade e reconhecer a importância da relação do homem com a natureza e outras formas de vida como parte integrante do processo analítico. A psicanálise pode oferecer insights valiosos sobre a origem psíquica das crises ambientais e contribuir para a construção de um futuro sustentável, promovendo uma ética de cuidado e responsabilidade. O século XXI, marcado por mudanças rápidas e por vezes turbulentas, inclui pandemias, deslocamentos populacionais, conflitos geopolíticos e crises econômicas. A psicanálise enfrenta o desafio de contribuir para a construção da resiliência individual e coletiva dessas novas mudanças. Isso envolve compreender e tratar as respostas psíquicas às crises e ao trauma em uma escala global, bem como oferecer recursos para o enfrentamento e adaptação. Pensemos nisso. Uma terceira reflexão na sequência do bom dia, da mensagem do bom dia, e uma mensagem tirada da literatura filosófica. Uma reflexão sobre Slavoj Žižek em sua produção literária Sublime Objeto da Ideologia. Slavoj Žižek, em sua obra Sublime Objeto da Ideologia, cria um fascinante diálogo com as neurociências ao desafiar concepções tradicionais da psicanálise sobre o desejo sujeito. Sua abordagem não apenas questiona como entendemos nossa própria psique, mas também como a neurociência pode expandir nossa compreensão sobre mecanismos subjacentes do desejo humano. Ao fazer isso, Žižek nos convida a reconsiderar o papel da biologia em nossas vidas psíquicas, uma proposta que agrega valores à filosofia e à psicanálise e nos aproxima das descobertas científicas e contemporâneas. A análise de Žižek sobre o impacto da cultura digital na subjetividade é profundamente enraizada em conceitos psicanalíticos e oferece insights valiosos sobre como a tecnologia modifica nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Ele argumenta que a cultura digital, com suas redes sociais e realidades virtuais, não apenas altera a nossa interação com o mundo exterior, mas também afeta a nossa estrutura psíquica interna. Esse ponto de vista destaca a relevância da psicanálise em entender as novas formas de subjetividade emergentes no século XXI. O trabalho de Žižek é crucial para entendermos como a ideologia permeia as noções contemporâneas de ética e privacidade. Ele nos desafia a questionar não apenas o que consideramos privado ou ético, mas também como essas ideias são moldadas por forças ideológicas mais amplas. Nesse sentido, Žižek nos equipa com ferramentas para desvelar as camadas de ideologia que influenciam nossas vidas cotidianas e permite uma reflexão crítica sobre as normas sociais e pessoais, que muitas vezes aceitamos sem questionar. A exploração de Žižek sobre como a ideologia e o inconsciente moldam questões de diversidade e exclusão social é particularmente relevante em nosso tempo. Ao aplicar a teoria psicanalítica a questões de gênero, raça, classe, ele fornece uma lente crítica por meio da qual podemos examinar as estruturas do poder e da opressão. Esse aspecto do trabalho de Žižek nos incentiva a considerar as raízes psíquicas e ideológicas da exclusão e da desigualdade e promove um entendimento mais profundo da necessidade da inclusão e diversidade.
A obra de Slavoj Žižek, sublime objeto da ideologia, é uma rica fonte de análise para intersecção entre psicanálise, filosofia, questões contemporâneas, a demonstrar sua vasta relevância acadêmica. Pensemos nisso. Bem, diante dessas 3 reflexões motivadoras, provocadoras, que nos tiram do nosso lugar comum, de nossa acomodação, vou apresentar a vocês agora a visão geral. Então, instrumento de hoje, aula de hoje, encontro de hoje, chamado Prometeu, sempre trabalha desafios. Primeiro encontro, Prometeu, nós trabalhamos fragilidades humanas. Hoje, segundo encontro, Prometeu, estamos a trabalhar desafios à psicanálise. Nós que estamos interessados nesse campo de conhecimento, nessa área de conhecimento, por diversas razões, por diversos motivos, temos que nos dar conta dos desafios que a realidade, que o entorno nos faz a psicanálise. Então, vou apresentar a vocês uma visão geral, escolhi cinco variáveis para refletir com vocês hoje. Em cima delas nós vamos refletir, nós vamos pensar a realidade. Então, apresento a vocês uma visão geral das variáveis que estou a considerar. Depois apresento a vocês questionamentos básicos dentro desse universo dessas variáveis, 5 variáveis. Vou apresentar questionamentos básicos no universo dessas 5 variáveis. Vou apresentar a vocês informes de produção cultural e artística que refletem essas variáveis. Vamos trabalhar a semelhança do primeiro Prometeu. Vamos trabalhar a intersecção que nós fazemos entre psicanálise e os grupos, adolescentes, casais, família, idosos, LGBT. Por que estou a trabalhar os segmentos? Porque vocês, com certeza, já vão se identificando com aquele nicho, aquele campo em que vocês gostariam de exercer o próprio trabalho. Se é com adolescente, se é com a infância, eu estou abordando adolescente, mas se é com adolescente, se é com casal, se é com família, se é com idosos, se é com LGBT+, você vai identificando, você vai conhecendo os grupos, observando os desafios e se dando conta de suas competências e habilidades que poderão estar a serviço de determinado nicho. Perfeito? Então teremos intersecção sempre com grupos, com segmentos. Depois teremos uma abordagem hoje, apresento a vocês o repertório com 30 palavras, cada conjunto de palavra no nível básico, intermediário e avançado, para que a gente vá se dando conta da necessidade de organizar o nosso vocabulário. Vocês vejam a motivação primeira que eu dei a vocês no início da aula de hoje. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Significativo. Depois teremos sempre, fará parte, desafios que os temas que nós abordamos trazem à sexualidade. A sexualidade, nesse curso, ele é um diferencial. Por quê? Porque, de certa forma, ela dá o tom na psicanálise. Então, sempre faremos desafios da sexualidade às variáveis que nós escolhemos para refletir a realidade. E no finalzinho, colocarei um anexo para entender 3 expressões. O que é um ponto de Capitonet, uma expressão lacaniana. Capitonet, provavelmente muitos de vocês já conhecem. Vamos dominar essa palavrinha, ponto de Capitonet. Vamos dominar a palavrinha gozo em Lacan.
e uma palavrinha em alemão, provavelmente com muito sotaque brasileiro, Nachträglichkeit. Nachträglichkeit. Vamos descobrir o seu significado. Vamos à luta? Aqui nós estamos diante do instrumento que eu apresento a vocês e considero uma visão geral, desafios da psicanálise. Então, quais desafios hoje nós estamos a abordar? Então, peguei o primeiro, integração com as neurociências, necessário que nós tenhamos conhecimento nessa integração, como se dá a integração da psicanálise com a neurociência. Um segundo desafio, a psicanálise, a questão da cultura digital, como se dá a nossa experiência, como se dá a experiência da psicanálise com a cultura digital, material muito interessante. Uma terceira variável, desafios éticos e de privacidade, a psicanálise, muito interessante, necessário. Outro desafio, a psicanálise diversidade, a diversidade que nós experimentamos no dia a dia, e a questão da inclusão, como a psicanálise trabalha com isso. E sempre importante lembrar da importância da relevância acadêmica e científica. Não podemos abandonar. Então, esse instrumento nos habilita para que nós tenhamos uma visão geral do segundo Prometeu, segundo encontro Prometeu de hoje, a partir dessas 5 variáveis. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco nós estamos diante dos questionamentos básicos. Eu levantei 12 títulos. Dentro dos 12 títulos nós temos uma proposta provocativa. Vale a pena? Vale a pena. Vamos fazer a leitura do primeiro e da última. Dentro dos 5 temas, das 5 variáveis, levantei 3 questionamentos em cada uma delas. Então, por exemplo, em relação à integração com as neurociências, desafios que são levados, conduzidos à psicanálise, veja o seguinte: questão da interdisciplinaridade, questão da metodologia e técnicas de pesquisa e questão das aplicações práticas e terapêuticas. Isto todas relacionadas ao tema integração com neurociências. Então veja a primeira pergunta, para que a gente tenha uma ideia do instrumento. Como a integração entre psicanálise e neurociências pode enriquecer o entendimento da mente humana, superando a tradicional dicotomia mente e corpo? Uma pergunta feroz, uma pergunta inteligente. É preciso pensar, refletir e ajuntar, conectar os pontos. Embaixo de cada pergunta sempre coloco uma consideração, um comentário que possa ajudá-los. Veja, por exemplo, a segunda, em termos de metodologia, quais são os desafios metodológicos e epistemológicos ligados à área do conhecimento, que surge ao tentar integrar os conhecimentos da psicanálise, que frequentemente utiliza métodos qualitativos e interpretativos, com as neurociências, que se baseiam em métodos quantitativos de medir e experimentais, empíricos. 2 tipos de metodologia. Quais são os desafios? Então, pergunta inteligente. A terceira, de que maneira os insights provenientes da neurociência podem influenciar as práticas terapêuticas da psicanálise, especialmente no tratamento de transtornos mentais. Então, na verdade, as questões não são relações, não nos provocam a relações simples, são relações complexas, onde eu tenho que trabalhar com mais de 2 elementos para elaborar um pensamento, uma resposta. Essa é a natureza desses questionamentos básicos. Então, são 5 temas, dentro de cada tema, 3 questões. Fica a critério de vocês. Porque vale um contato à provocação? Para que vocês possam se dar conta do nível da aprendizagem de vocês. Evidentemente que coloquei esse questionamento num nível
intermediário. Vamos pegar o último para que vocês tenham uma ideia. Vamos pegar o último. O último trata da relevância acadêmica. Vamos pegar o penúltimo para ver um pouquinho. Diversidade e inclusão, mais próximo de vocês. Veja a questão. Como a psicanálise pode ampliar seu corpus teórico e prático para incluir e valorizar a diversidade de experiências e identidades, especialmente aquelas que historicamente foram marginalizadas? Pergunta boa, pergunta inteligente, uma resposta à altura da pergunta. Perfeito? Com relação à interseccionalidade, observem de que forma a psicanálise pode integrar a noção de interseccionalidade, aqueles cruzamentos, aquelas conexões, para compreender melhor as complexidades das experiências subjetivas que cruzam, estão presentes, gênero, raça, orientação sexual e classe social. Portanto, as perguntas são complexas, justamente porque elas trabalham com 2 ou 3 elementos simultaneamente e pede da parte do cursista, do estudante, um posicionamento. Não é possível responder de primeira, é importante ajuntar as informações. Quais são os elementos presentes? Esse. Tem ideia dos 3? Tenho. Como se dá a interação? Como se dá a dialética entre esses 3 elementos para elaborar uma resposta? É um instrumento muito interessante, muito rico. Fica a critério de vocês de experimentarem ou todas as questões, ou alguma das questões, ou alguma das variáveis em suas 3 pequenas perguntas, ou o conjunto todo. Liberdade. Cada um sabe o caminho que faz para aprender. Vamos passar para um outro instrumento. Aqui nós estamos diante das produções culturais, Menina D'Olhos. Então vocês vejam que hoje nós entramos com a música popular. Aqui Björk e seu álbum Vunicura. Já me dei conta, procurei na internet, tem muito material, muito vídeo a respeito desse álbum. Vale a pena o mergulho. Trabalha, é um bom trabalho que esse cantor fez em termos de letra. E aí nós colocamos quais são os elementos que nós consideramos para analisar esse álbum, Vunicura, de Björk. Então está aqui a presença da neurociência, são aqueles 5 elementos que nós colocamos hoje para pensar a realidade a partir deles. A neurociência, a cultura digital, desafios à ética, diversidade, inclusão e relevância acadêmica. Então vocês observem que nós pegamos então esse álbum de Björk e colocamos nessa perspectiva dessas variáveis. Vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. Vamos pegar a outra, filosofia. Esse é uma literatura filosófica, eu desdobrei. Nós voltaremos em outro momento nela novamente, mas está aqui a obra de Slavoj Žižek, que trabalhou o livro Sublime Objeto da Ideologia, muito interessante. Tem muito material também na internet. E aqui na perspectiva, então, das 5 variáveis. Vamos pegar, por exemplo, neurociências. Žižek frequentemente dialoga com a neurociência para desafiar e expandir teorias psicanalíticas sobre o desejo do sujeito. Então, é interessante, cada uma delas rica em proposta, conteúdo, provocações. Temos o gênero da cultura. Aqui é uma obra de Louis Bourgeois, uma série de esculturas, cada um pronuncia de um jeito, Maman, que explora temas de maternidade e abandono. Também é muito interessante, muito interessante. Vale a pena mergulho nesse texto, mergulho nos textos depois que vocês encontram pelas redes sociais, pela internet. Com relação à fotografia, nós temos aqui as obras de Cindy Sherman, conhecida por suas séries de autorretratos. Também vale, tem um diálogo com a psicanálise muito rico. Ópera, aqui nós temos
Write on Skin, música de George Benjamin, e libreto de Martin Grimm, que aborda poder, desejo e transgressão. Tem um material também, muito material farto, na internet. Quem quiser aprofundar, todas elas com material público, onde vocês podem buscar mais informações, buscar vídeos, buscar textos, resenhas, críticas a respeito desse material. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos no bloco da intersecção, que é esse cruzamento da psicanálise com adolescentes, desafios que os adolescentes fazem à psicanálise e desafios que a realidade faz aos adolescentes, dentro dessas 5 variáveis. Então, aqui temos uma proposta para adolescentes. Vamos à primeira. Adolescência, fase de intensa transformação, formação identitária da identidade, apresenta desafios significativos à psicanálise. O pessoal que está indo para a área da adolescência tem adolescência. O pessoal que está indo para a área dos adolescentes tem um vasto material. Vale a pesquisa. Perfeito? Temos, então, proposta para os casais. Evidentemente que cada segmento foi trabalhado por alguma das variáveis. Consideramos alguma das variáveis. Ou neurociência, ou cultura digital, cada um. Casais. No trabalho com casais, a psicanálise enfrenta o desafio de compreender a dinâmica relacional em um contexto onde as neurociências podem iluminar aspectos do vínculo afetivo e sexual, e ressalta a importância da integração desses conhecimentos na terapia de casal. Muito interessante, entra aqui também a cultura digital, a questão da diversidade e inclusão. Família, a mesma coisa. A abordagem psicanalítica da família hoje deve considerar a complexidade dos arranjos familiares contemporâneos, desafiando conceitos tradicionais de estrutura e dinâmica familiar. Sempre digo a vocês, em se colocar dentro da psicanálise, em se procurar olhar a realidade a partir da psicanálise, a psicanálise permite um olhar para além daquilo que nos é dado aos olhares. Portanto, nós não podemos levar nossos preconceitos, nós não podemos trabalhar nossas crenças e valores como critérios de julgamento, de classificar certo e errado. Perfeito? Aqui nós temos idosos. Para a psicanálise, o trabalho com idosos implica compreender as particularidades do envelhecimento, incluindo perdas cognitivas e emocionais, sob uma ótica que integre conhecimentos neurocientíficos. Interessantíssimo também, uma área muito necessitada de cuidados. E LGBT guia P+, que nós temos. A psicanálise diante desse grupo enfrenta o desafio de desconstruir preconceitos, integrar plenamente a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais em sua teoria prática. Teoria e prática. Fiz aqui em Floripa uma experiência muito interessante com eles, com esse grupo, com diversas pessoas, e realmente existe aí uma riqueza de humanidade e dignidade. Avançando, então aqui nós temos 5 grupos, depois vocês leiam com calma essa intersecção, sempre a fazer. O grupo, a natureza do grupo, desafio que ele traz à psicanálise e desafio que esse grupo experimenta da realidade, dessa realidade que nós estamos a pensar no olhar da psicanálise. Vamos para outro segmento. Como dizia a vocês, sempre trarei o tema da sexualidade, que dá o tom para o nosso trabalho. Então, olhar a sexualidade na perspectiva dessas 5 variáveis. Sexualidade na perspectiva da integração com neurociências, sexualidade na perspectiva da adaptação à cultura digital, sexualidade na perspectiva dos desafios éticos e da privacidade, sexualidade na perspectiva da diversidade e inclusão. E tem mais um. E sexualidade na perspectiva da relevância acadêmica e científica. O material muito interessante,
diga-se de passagem, sem querer puxar brasa para a própria sardinha, vale a pena, sem preconceitos, desnudados de nossas crenças e valores, vale o mergulho. Vamos para o próximo bloco. Nesse penúltimo bloco, nós temos o repertório. Para o segundo encontro Prometeu, trouxe uma classificação de palavras no nível básico, 10, no nível intermediário, mais 10 palavras, e no nível avançado, mais 10 palavras. As palavras mais delicadas, que já anotei a vocês, estão aí. Ponto de capitoneia, conceito laquiano que se refere aos pontos de ancoragem, que dão significado às cadeias de significantes, estruturando o inconsciente. Aí alguém diz, nossa, ali não entendi nada. E eu coloquei um texto em anexo para nos ajudar. A questão do gozo na visão de Lacan, termo lacaniano para uma forma de prazer que transcende o prazer buscado pelo princípio do prazer, frequentemente ligada ao excesso e ao sofrimento. E essa palavrinha triste, com sotaque brasileiro, Nachträglichkeit, posterioridade ou deferimento, conceito freudiano, referente à maneira como as experiências são ressignificadas retroativamente. Aqui tem um errinho, vamos ver se eu consigo tirar. Vamos avançar com ele, vamos ver se dá certo. Não deu. Perfeito. Com esse, então, aqui nós temos esse cardápio. Temos um cardápio de palavras que nós chamamos de repertório necessário à nossa caminhada. Cada vez mais eu vou qualificando o nosso repertório, o nosso vocabulário. Vamos para o próximo. Aqui nós encontramos então o ponto que eu dizia a vocês de um complemento de cultura, de erudição, de conhecimento, que é um ponto de capitoneia, que é o gozo na visão lacaniana, e Nachträglichkeit. O que é isso? Perfeito? Dei uma revisitada, vale a pena, é cultura, faz parte do nosso mundo da psicanálise. Meus caríssimos alunos, com isso nós terminamos o encontro de hoje, a nossa aula de hoje, dentro desse instrumento, desse espaço pedagógico que nós estamos a chamar de Prometeu, priorizando o repertório, o universo das palavras. Priorizando o universo das palavras. Lembrando aquela frase de início, dizia a vocês, os limites de minha linguagem são os limites de meu mundo. Ludwig Wittgenstein. Os limites de minha linguagem são os limites do meu mundo. Daí a razão de ter esse espaço didático-pedagógico chamado Prometeu, porque ele olha justamente na perspectiva desse pensamento. Os limites de minha linguagem são limites do meu mundo. Se eu estou e tenho o propósito de navegar dentro da psicanálise, preciso ter repertório para ir o mais longe possível. Bom trabalho e vamos em frente.